Bom, gente, continuando aqui nosso ciclo de estudos, tá? Nossa aula, vamos falar agora do Triquiuris triquiura, tá? Esse bichinho aqui bonitinho, tá bom? Tem o rabinho meio enrolado, vamos falar sobre ele, Triquiuris triquiura. É um parasita humano, mas ele também vai parasitar macacos e suínos, tá? Ou seja, a gente tem o Ascaris lumbricoides, somente humanos, o Oxiurus, somente humanos, e a gente vai ter o Larva migrans, que é um parasita de coelho, de gato e principalmente de cachorro, tá? Mas eventualmente consegue parasitar o homem, e aqui a gente tem o Trichiurus trichiura, que é um parasita humano, mas também vai parasitar macacos e suínos. Tudo bem? Tá? Ele tem peças bucais rudimentares, vivem no seco e no cólon por 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos, ele pode parasitar a mesma pessoa. Libera de 2 a 10 parasitos por pessoa, ok? Colocando mil ovos. É um parasita monoxênico, ou seja, precisa de apenas um organismo, um hospedeiro para completar o seu ciclo biológico, e o homem entra nessa daí, tá? O Ancylostoma brasiliensis, ele não é hospedeiro do homem, então o homem ele não completa o ciclo biológico no homem. Tá? O homem, quer dizer, não é hospedeiro dele, então ele não completa o ciclo biológico dele no homem. O Trichiuris completa, ok? Gel e minto da terra, faz infecção de crianças de 18 a 24 meses, é maior probabilidade. A intensidade máxima da infecção em crianças de 4 a 10 anos. A prevalência diminui em jovens e continua baixa em adultos. Então, quadro máximo, curva máxima de infecção em crianças de 4 a 10 anos, tá? Mas a partir dos 18 meses, 1 ano e meio, já começa a infectar o trato gastrointestinal das crianças. Aqui o verme adulto, a fêmea, muito maior do que o macho. Ele tem esse negocinho aqui enroladinho, o macho, a fêmea é lisinho, tá vendo? O final dela é lisinho, tá? A fêmea é muito maior que o macho. Parece um chicote, né? Os ovos. Os ovos, eles têm esses dois flutuadores aqui, que é preenchido por material lipídico. Parece uma bandeja, os ovos dele. É de 50 micrômetros a 22 micrômetros, bem pequenininho. As fêmeas depositam de 3.000 a 7.000 ovos dia. Só embrionam no meio exterior, só formam embriões fora do corpo humano, não formam embriões dentro do corpo humano, ou seja, não saem dos ovos dentro do corpo humano. Ficam viáveis por vários meses e vão eclodir no intestino delgado. Ok? Aqui o ovinho dele, bem bonitinho, parece uma bandejinha mesmo, com as alças aqui. Essa parte aqui são lipídios, tá? Flutuadores preenchidos com material lipídico. Ok? Como é que acontece o ciclo biológico? Acontece a fecundação da fêmea, dos ovos da fêmea, dentro do intestino delgado, grosso do homem. Esses ovos são expelidos e a larva começa a se maturar, começa um estágio de maturação dessa célula, tá? Até um estágio de embrionário, quando a célula, quando o ovo já está com o embrião próprio para fazer a infecção. Se a larva for engolida em qualquer estágio, assim, o ovo for engolido nesse estágio aqui, não vai infeccionar. Precisa estar maturado para poder causar infecção. Então, nós temos aqui o estágio infeccioso, quando a larva já está, o ovo já está com a larva dentro do embrião já maturado, tá bom?
é engolido, passa pelo intestino, pelo estômago. No estômago, os ácidos do estômago se encarregam de poder quebrar a casca desse ovo e vão eclodir no intestino delgado, passar para o intestino grosso e é aqui que eles vão se desenvolver mais. Sintomatologia, em geral, não tem sintomas, tá? Mas podem provocar, quando aparecem sintomas, podem provocar irritações nas terminações nervosas, muita dor abdominal, diarreia, perda de peso e uma anemia proporcional à parasitemia, tá? Diagnóstico através da procura de ovos nas fezes. Tratamento, mebendazol e oxantel. Oxantel. Ok? Mebendazol, albendazol e oxantel. Tá bom, gente? Quais as complicações que ele podem causar? Prolapso retal. Isso aqui é o ânus de uma criança que foi para fora do intestino do ânus, uma parte do intestino da criança, intestino grosso, foi para fora do ânus de tão grande carga parasitária que provoca, tá? Tem tanto parasita ali que tá dando até para ver um, ok? Tem tanto parasita ali que causa prolapso retal. A transmissão orofecal, ou seja, saiu material contaminado, não lavou as mãos depois de ir ao banheiro, pega material orgânico novamente para ingestão, se auto-infecta ou pode infectar também outras pessoas. A ingestão de ovos no ambiente, infecção de outras pessoas, penetração pela pele das larvas, acontece das larvas penetrarem de forma ativa na pele, tá? Falar dos estrongiloides stercoralis, porque o triquiurus foi tão rapidinho que a gente vai emendar aqui com estrongiloide, tá? Estrongiloide é um vermezinho cilíndrico, parece uma lombrigazinha, mas é menorzinho, tá? A gente vê ele no microscópio. Causa estrongiloidose. O habitat vai nas criptas da mucosa duodenal e porção superior do jejunum. A via de transmissão dela dentro do corpo humano é através da transmissão ativa. Ela faz penetração na pele, tá? Igual a Ancylostoma brasiliensis. Tem mecanismos na pele da estrongiloide, na boca da estrongiloide, que consegue penetrar a pele do ser humano, ok? Por penetração ativa, é uma infecção primária, uma primeira infecção, né? E depois vai fazendo auto-infecção externa, ou seja, vai saindo as fezes, essa larva sai nas fezes e se reinfecta a pessoa também, tá? Morfologia, larvas rabiditoides, tipo filariazinha mesmo. Existe, os machos e as fêmeas estão na vida livre, tá? E tem a fêmea partenogenética, ok? A fêmea consegue se autofecundar, tá? A fêmea, ela possui os dois sexos, né, na verdade. Ela consegue se autofecundar. Ciclo de vida livre, de 1 a 1,5 milímetros a fêmea e o macho de 0,7 milímetros, ou seja, muito pequenininho. E o macho tem a cauda dele recurvada, tá? A formação dos machos depende de fatores ambientais, ou seja, dependendo do clima, dependendo da temperatura, vai definir se aquele embrião de estrongiloide vai se tornar fêmea ou macho, tá? Eles vão viver no solo ou no esterco, bactérias e matéria orgânica, claro, vai sair nas fezes e vão viver naquele lugar. Os ovos e as larvas são rabiditoides e talvez não mais de uma geração do solo. Ele não resiste muito tempo, mas ainda não se sabe muito sobre essa informação, tá? Como é que as larvas invadem a pele? Como é que acontece a penetração ativa? Pela mucosa, através da pele, pela mucosa oral, pela mucosa esofágica ou gástrica. Por quê? As larvas, as estrongiloides, elas secretam enzimas que vão rompendo a pele do hospedeiro. Faz um ciclo pulmonar, tá?
eles chegam aos capilares dos pulmões na fase de larva 4, na L4, vão atravessar a membrana do alvéolo, a árvore brônquica e chegam na faringe. Quando chegam na faringe, acontece a mesma coisa que acontece com ascaris, eles entram, são deglutidas, a gente engole, tá? E engolindo consegue chegar no intestino delgado. Somente fêmeas partenogenéticas alcançam o intestino, macho não vai, tá bom? Então, no intestino vai acontecer de haver fêmeas que vão ser, esqueci o nome agora, hermafroditas, lembrei, tá? São fêmeas, só que elas conseguem se autofecundar, elas são hermafroditas. Os ovos eclodem na mucosa, geram larvas rabiditoides que se transformam em ou macho e fêmea através de um ciclo indireto, tá? E sai daí. Cacimba, sai, menino. Ou em larvas filarioides infectantes, o ciclo direto, para ficar em 5 semanas, que conseguem ficar até 5 semanas no solo, tá bom? Aqui. Vamos lá. Existe uma autoinfecção interna. As larvas saem do intestino grosso e conseguem se reinfectar, ok? Fazendo novamente um ciclo pulmonar, como se estivesse entrando na pele de novo. Existe uma autoinfecção interna e existe autoinfecção externa, quando essas larvas, ao invés de se reinfectarem, são expelidas, tá? O macho, fora do organismo, tem macho e tem fêmea. Fora do organismo, os adultos têm vida livre. Eles se acasalam, vão gerar ovos, esse é o ciclo indireto. Esses ovos geram larvas rabiditoides, que gera larva filarioide e através de enzimas que ela secreta pode penetrar na pele de novo, ou através da mucosa do próprio intestino ou na mucosa da mucosa oral, tá? Reinfectando através da corrente sanguínea, eles vão para os pulmões e fazem o ciclo pulmonar ali. Depois de maturado, essas larvas vão subindo pela traqueia, pela árvore brônquica, vão subindo, chegando na faringe, a gente vai sentir aquela irritação, a pessoa sente aquela irritação, ou tosse ou engole. Engolindo, elas vão para o estômago e intestinos e começa tudo de novo, tá? A transmissão pode ser hetero ou primo infecção, ou seja, pode ser de pessoas diferentes, larvas de uma pessoa penetrando em outra, ou mesma autoinfecção, através sempre de penetração ativa na pele ou mucosa. Ou uma autoinfecção externa, a larva que sai do corpo humano, sai no caso da pessoa que está doente, reinfecta esta mesma pessoa que está doente, ok? Porque ela vai ficar no ambiente. Aí se inicia um novo ciclo. A autoinfecção interna, existe a transformação da larva rabiditoide para filarioide ainda no intestino do hospedeiro. Exemplo, vai dar ao sintoma a ação pacientes com constipação e retardo na eliminação do material fecal. Entenderam isso, gente? Adultos e larvas de Strongyloides stercorale. Aqui é a fêmea adulto partogenética, fêmea adulto partogenética ou hermafrodita, ela é parasita, tá? Aqui embaixo nós temos a fêmea de vida livre e o macho adulto de vida livre. A cauda dele é encurvada, ok? Temos a larva rabiditoide, que aparece nas imagens, que aparece nas lâminas, tá? E a larva filarioide, que é bem maior. Primeiro se forma a larva rabiditoide e depois a filarioide, para então penetrar no corpo humano, tá ok? Aqui as fêmeas parasitas do intestino, aqui tem uma, aqui tem outra, ó, aqui tem outra, tá? Elas ficam nessas câmaras aqui da mucosa intestinal. De 100 a 70 vermes, consegue 1000 ovos por dia,
são assintomáticos, não têm sintomas, tá? Quando tem sintomas, o que vão para fazer? Lesões cutâneas na área que houve a penetração, nada muito, tá? Geralmente são dermatites pequenas, mas tem um problema, dá problema no pulmão por causa do ciclo pulmonar dela, hemorragia, pneumonia, síndrome de Leffler, é aquela síndrome do que os eosinófilos acumulam, igual ascaris, se acumulam em cima, em volta do parasita, fazem aquele granuloma, aquele fibroma, tá? Sintomas intestinais, diarreia, dores abdominais, eosinofilia, é um exame laboratorial que a gente vai verificar isso no hemograma, a queda do número de eosinófilos. Emagrecimento, anemia, lesões, hemorragias, infecções, podem ocorrer perfuração do intestino, porque ela sai do intestino, tá, gente? Pode ocorrer perfuração do intestino. Se ocorrer perfuração do intestino aqui, saindo material fecal, vai ter uma infecção naquela parte e causa também obstruções devido à alta carga parasitária, ok? Consegue obstruir o intestino. Diagnóstico por achar as larvas nas fezes. E ela é muito fácil de ser achada, principalmente assim que é colocado no Lugol, porque elas estão vivas e ficam praticamente uma dando nozinha. Quando tem muita, fica uma dando nozinha na outra. E por causa do movimento é fácil de ver ela no exame microscópico, tá? A utilização de 3 a 5 amostras colhidas em dias alternados é mais fácil de verificar. Essa técnica é chamada de MIF, tá? Pesquisa de larvas em fezes sem conservantes também é possível. O MIF é um material conservante. E métodos baseados em hidro e termotropismo, através de temperatura, através da temperatura. Então, vai fazer com que as larvas migrem para um local específico e seja fácil de pegar. Isso a gente consegue através da técnica de Rogai e Berman Moraes, ok? Consegue também através de coprocultura e testes imunológicos. Profilaxia, o homem é reservatório, então, tratamento do homem, saneamento básico, pés calçados e tratamento dos doentes, ok? Para não penetrar na pele, o verme não penetrar pela pele. Tá bom, né? Eu volto daqui a pouquinho com o Xilostoma duodenale. Tá acabando, tá, gente? Deixa eu parar.